Então, gente, continuando aqui, vamos fazer um exemplo numérico aí de cálculo da produtividade marginal de um determinado recurso produtivo, tá? E exemplo numérico ou questões numéricas, normalmente eu não cobro em prova, eu cobro mais em termos intuitivos, mas é importante entender a questão em termos intuitivos. Numericamente eu não cobro muito em prova não, tá? Mas então, vamos considerar que o PIB, que a função de produção nacional, seja dado por uma expressão como essa. Y representa o PIB e PIB é a função dos nossos recursos produtivos, que são a tecnologia, o capital, o trabalho. A representa o nível de tecnologia, K, o estoque de capital, o valor financeiro dos bens de capital. Então são máquinas, né, que tem seu preço, somando os preços temos aí o estoque de capital. Se a gente considerar que a máquina tem um valor igual a 1, para simplificar, então o estoque de capital representa o número de máquinas na economia. E N é o número de horas de trabalho. Tanto para o capital quanto para o trabalho, já falamos, existem diferentes tipos de capital e diferentes tipos de trabalho. Aqui estamos agrupando todos os bens de capital e todos os tipos de trabalho numa única variável, tá? Mas no mundo real é claro que pode variar só um tipo de capital ou só um tipo de trabalho. Mas alfa e beta representam a importância relativa do capital e do trabalho nessa função de produção respectivamente, tá? E vamos considerar que o nível tecnológico está dado e o estoque de capital dessa economia também está dado. E a importância relativa de capital e trabalho na economia também estão dados. Então a única coisa que muda seja o número de horas homens. Se a gente tiver mais trabalhador, hora extra, por exemplo, isso vai dar um impacto na produção. E aqui o objetivo é calcular qual é esse impacto. A gente quer calcular a produtividade marginal no caso do trabalho. E o que é a produtividade marginal? É o quanto que varia Y, a produção, dada a variação no fator de produção em questão, no caso, horas de trabalho, né? Então a produtividade marginal é a variação da produção dada a variação no número de horas de trabalho. Matematicamente, isso nada mais é do que a derivada de Y em relação a N, né? Então vamos derivar, só que para derivar isso, só chamar atenção. A gente considera como fixo, K, alfa e beta também estão fixo, né? Então a derivada de Y em relação a N, que representa a nossa produtividade marginal do trabalho, fica sendo uma expressão como essa. A, que multiplica K elevado a alfa, é um valor fixo, então fica valendo a regra do expoente ali para o N, né? Então baixa o expoente, multiplica N elevado ao expoente menos 1. O expoente no caso é beta, né? Isso aí é matemática, mas não precisa se preocupar que eu não vou ficar cobrando em prova, só vou apresentar aqui para lançar números ali nas nossas curvas, tá? Mas sendo assim, então nós temos a nossa função de produção e produtividade marginal no caso do trabalho. E qual seria o valor numérico da produção? Se a gente considerar que o nível tecnológico seja igual a 3, lembrando que tecnologia não existe unidade medida para produção, então esse 3 aí representa um certo nível tecnológico. É um certo valor, digamos 3. Se a tecnologia melhorar, isso significa que esse número aí aumenta. Ou se eu aumentar esse número, um outro caso, uma outra situação, né? Caso esse número fosse aumentado, isso significa que a tecnologia melhorou. É em relação a esse caso aí do A igual a 3, né? Mas, por exemplo, se a gente considerar um caso em que o A igual a 3 e um outro caso em que o A igual a 6, então eu não posso dizer que nesse segundo caso a tecnologia é 2 vezes maior do que nesse caso aqui que a gente está considerando. Não dá para fazer esse tipo de conta. Esse númerozinho 3 ele só representa um nível tecnológico. Não existe unidade de medida para tecnologia. Então, se um caso o A igual a 3 e em outro caso o A igual a 6, não significa que nesse segundo caso a tecnologia é o dobro. Ela é apenas maior, mais evoluída, mais desenvolvida, melhorada, tá? Então, digamos que A é igual a 3, K é igual a 100, o estoque de capital na economia é igual a 100. Vamos dizer que hajam 100 máquinas nessa economia ou nessa empresa, na economia nacional, né? Estamos falando de macro.
e cada máquina custa 1, para simplificar. Então o estoque de capital dessa economia é 100. Tá? E a importância relativa de capital e trabalho nessa economia são iguais, tanto o capital quanto o trabalho são igualmente importantes na atividade econômica desse país hipotético aí, e a importância relativa é igual a meio, né? É possível, então esse país, para produzir o seu PIB, ele precisa tanto de capital quanto de trabalho, tanto de máquina quanto de trabalhador. É possível que ele tenha mais de um e menos de outro, só que nesse caso o recurso que ele tiver a mais vai sofrer muito com a questão da produtividade marginal decrescente, né? Aqui no caso estamos considerando para o trabalho. Mas enfim, dado esses números, qual seria o nível de produção dessa economia? Aí é só substituir esses números na função de produção. Então fica y igual a 3, que multiplica k igual a 100 elevado a alfa, que é meio. Isso tudo multiplica n, que é a variável, que é o que vai ficar mudando, elevado ao beta, que é meio também. Então o nível de produção nacional é igual a 3 vezes 100 elevado a meio, que é 10, 3 vezes 10, 30, que multiplica n elevado a meio. Dependendo do valor do n que você me der, né, que a gente considerar, a gente vai saber quanto que o país vai estar produzindo efetivamente. Vamos imaginar uns casos aqui. Mas se essa é a função de produção nacional, então nós temos a função de produtividade marginal do trabalho, que de novo é só substituir os valores ali na função de produtividade marginal. Fica A igual a 3, que multiplica K igual a 100 elevado ao alfa, que é meio, que multiplica o beta, que é meio, que multiplica N elevado ao elevado a beta menos 1. Beta é meio, meio menos 1, menos meio. Então, só fazendo a continha aí, a produtividade marginal é igual a 15, que multiplica N a menos meio. 3 vezes 10, 15. 3 vezes 10, 30, vezes meio, 15. Né? Mas então tá. Considerando um valor para o N, vamos dizer que N seja igual a 400. Então, nessa economia tem 400 horas de trabalho foram utilizadas. Se for assim, é só substituir esse N na função de produção, vai ficar 30 vezes 400 a meio, 30 vezes 20. O nível de produção vai ser 600. E com 400 horas de trabalho, qual vai ser a produtividade na margem do trabalho, né? É só substituir também esse N igual a 400 na função de produtividade marginal. Vai ficar 15, que multiplica 400 elevado a menos meio. Isso equivale a 1 dividido por 400 elevado a meio. 400 elevado a meio é 20. Então a produtividade marginal é 15 dividido por 20, que daria aproximadamente 0,75, né? Ou seja, na margem, um trabalhador a mais produz 0,75 unidades de produto. Que é outra coisa a se falar também no Y, né? O Y aqui eu estou considerando unidades de produto nacional. Então, com nível de tecnologia igual a 3, estoque de capital igual a 100 e o número de horas homens de trabalho igual a 400, esse país produz o equivalente a 600 unidades de produto nacional. E na margem, um trabalhador, se contratar uma hora a mais de trabalho, essa hora a mais vai acrescentar à produção nacional 0,75 unidades de produto nacional, né? Sendo que nesse caso aqui já é interessante, se você pegar a produção nacional pelo número de trabalhadores, dividir pelo número de trabalhadores, você vai ver que na média cada trabalhador está produzindo 1,5 unidades de produto nacional. 400 trabalhadores produzem 600 unidades de produto. Então, cada hora de trabalho produz 1,5 unidade de produto. Mas na margem, 1 unidade a mais só vai produzir 0,75. Por quê? Porque justamente na margem, em condições normais, a produtividade tende a ser decrescente. Então, cada novo trabalhador que você acrescentar atividade produtiva, ele vai aumentar a produção total, mas a taxas decrescentes. Ele vai acrescentar cada vez menos quantidade em relação aos trabalhadores anteriores. Tá certo? Isso é devido ao vídeo anterior, lei dos rendimentos marginais decrescentes. É só você considerar aqui que tem 100 máquinas e 400 trabalhadores. Quanto mais trabalhador você botar, mantido o número de máquinas, você vai estar deteriorando as condições de trabalho. Vai chegar um momento que tem gente que vai ter que trabalhar na mão porque não tem máquina para ele trabalhar, né? E com isso a produtividade desaba. Esse aqui é o problema.
Mas enfim, se N igual a 400, nós temos esse nível de produção nacional e a produtividade marginal do trabalho. Se variar N, digamos que N vai para 900, então o que aconteceria com o nível de produção nacional? Aí de novo é só fazer a conta, substituir o N na função de produção. Então y é igual a 30, que multiplica n a meio, n é 900, fica 900 a meio, é a raiz quadrada de n, vai dar 30. Então a produção nacional vai ficar 30 vezes 30, que dá 900 também, por um acaso, né? Por um acaso deu um número igual aí, não tem nenhuma regra com relação a isso. Mas se a gente pensar em termos de margem, vai ficar o que? É só substituir o n igual a 900 na função de produtividade marginal, que vai ficar 15, que multiplica n a menos meio. N a menos meio é equivalente a 1 sobre n elevado a meio. É 1 dividido por 900 elevado a meio. É 1 dividido por 30, que multiplica o 15. Então fica 15 dividido por 30, que é meio, né? Então, para um número de horas homem de trabalho igual a 900, a produção cresce. Vai de 600, o número de horas homem cresceu de 400 para 900. A produção também cresceu de 600 para 900 e na margem a produtividade dos trabalhadores caiu de 0,75 para meio. Nesse caso aqui já é interessante, né, também observar que na média a produção média dos trabalhadores também caiu. Com 400 trabalhadores, em média, cada trabalhador produziu 1,5 unidade. Mas na medida que você fosse contratando mais trabalhadores, cada novo trabalhador, o primeiro trabalhador, além dos 400, iria acrescentar à produção 0,75 unidades de produto. A produção iria crescer, mas não iria crescer, mas a taxas decrescentes. Chegando a uma situação em que o número de horas homem seria 900, a produção iria crescer, mais de 600 para 900. Na média, cada trabalhador, com 400 trabalhadores, produzia 1,5 unidade de produto. Agora, cada trabalhador com 900 trabalhadores produz 1 unidade de produto. Ou seja, a média dos trabalhadores, a produção média por trabalhador está caindo. Por quê? Porque na margem, cada novo trabalhador está acrescentando à produção total um valor cada vez menor, né? Então, a produtividade marginal tende a cair, tá certo? Em geral, em condições normais. Vamos ver exceção à regra. Mas, utilizando esses números aí, a gente pode rever o nosso gráfico anterior, só que agora lançar uns números, né? Então, com base nas contas que a gente fez há pouco, a gente tem o quê? Que 400 trabalhadores, com 400 horas de trabalho, a produção total é 600 unidades de produto. Mas, na margem, cada novo trabalhador vai acrescentar 0,75 unidades de produto nessa economia, né? A produção, a gente vê no gráfico à esquerda, a produtividade do trabalho, no caso, esse 1FP representa trabalho, só está mudando o trabalho, né? Então, um trabalhador a mais, 1 hora a mais de trabalho, vai acrescentar 0,75 unidades de produto. E se houver um aumento no número de horas homem utilizado, a gente tem o quê? Que de um lado a produção total vai crescer, mas vai crescer a taxas decrescentes. Por quê? Porque a produtividade na margem desses novos trabalhadores vai cair, como a gente já calculou no vídeo anterior, né? Então, se você considerar 900, que o número de horas de trabalho aumenta de 400 para 900, a produção cresceu de 600 para 900. Só que a produtividade na margem caiu de 0,75 para meio. 400 trabalhadores produzem 600, mas na margem, esses 400 trabalhadores têm uma produtividade de 0,75. Já se o número de horas de trabalho crescer de 400 para 900, a gente tem o quê? Que esses 900 trabalhadores passam a produzir 900 unidades de produto. Mas na margem, cada novo trabalhador vai produzir em relação a esses 900 horas de trabalho, cada novo trabalhador vai produzir 0,5 unidades de produto, tá? Isso é uma coisa. Então, fizemos um exemplo numérico só para lançar valores aí. E esse exemplo numérico é importante para chamar a atenção para a questão da justamente função de produção e da produtividade, marginal especialmente. Quando a gente fala em produtividade, as pessoas pensam que é um valor fixo. Então, se eu disser, cada trabalhador produz 10 unidades de produto,
qualquer pessoa normal vai entender o quê? Que cada novo trabalhador que você contratar vai produzir 10 unidades de produto e assim a produção vai crescer linearmente com a quantidade de trabalhadores. Mas no caso aqui o que a gente está vendo é que a produtividade sendo decrescente, então se você tem com 400 trabalhadores, na margem cada um deles produz 0,75. Mas aumentando o número de trabalhadores, a produtividade, tanto na média quanto principalmente na margem, em condições normais, ela tende a cair, tá? Só que ao falar em produtividade, então, eu não estou falando nem do 0,75, nem no meio, eu não estou chamando atenção nem para o ponto A, nem para o ponto B. A função de produção e a produtividade diz respeito à curva de função de produtividade marginal. A e B, a produtividade é a mesma. Revendo aqui, revendo o slide anterior, a produtividade é a função. A função de produção é da esquerda, a produtividade na margem é essa função aí que a gente está vendo. Dependendo do nível de emprego, a quantidade produzida por trabalhador na margem será maior ou menor. Só que a produtividade está dada, referente a essa expressão aí, tá certo? E, sendo assim, a gente tem o quê? Que é possível, quando a gente falar que aumenta a produtividade, é o que a gente vai ver no próximo gráfico, né? Só que é pegadinha esse aumento de produtividade. A gente pode estar falando duas coisas. Você pode considerar que a cada nível de emprego a produtividade cresce, ou você pode considerar que o nível de emprego diminui de 900 para 400. Isso levaria a um aumento da produtividade na margem dos trabalhadores, de meio para 75. 400 trabalhadores eles produzem menos que 900, mas eles são mais produtivos do que os 900 trabalhadores, na margem e na média, tá certo? Mas aí ficamos por aqui agora então, valeu, tchau.